poderosas, nós estamos aqui hoje sensacionalmente trazendo uma pessoa fantástica, doutora Samira Ribeiro. Vai contar muita coisa interessante para você. Então você não perca, porque esta mulher é mãe, esposa, cristã, neonatologista, teve muitas viradas de chave e ela vai contar uma história incrível hoje para nós. Então, para você também poder abençoar outras amigas, você vai fazer o quê? Deixar o seu joinha e compartilhar. E vamos lá, que este é mais um episódio do Pod Rosa Podcast. Viu, uma alegria mesmo você estar aqui. Olha, eu já acompanho vocês há um tempo, viu? E eu falo assim, quando a Mari me mandou uma mensagem, ela disse, você pode? Eu disse, yes, claro, estou disponível. Para mim é uma alegria, assim, estar no meio de mulheres, né? Claro que há espaço para todos, mas no meio de mulheres, cada uma com a sua história, eu acompanho o trabalho de vocês e poder compartilhar um pouco da minha história. Para mim sempre pergunta assim, tem problema em falar da doença? Não, meu filho, ela que me trouxe até aqui, então estou aqui, pode me perguntar. Então vamos lá, Jace. Samira, a tua história é incrível, né? Principalmente a questão de superação, de fé, e eu acho que o ponto mais importante conta pra gente a tua história da leucemia, como isso aconteceu e como é que você superou essa doença que foi tão terrível. Eu falo assim, a gente não tem como a gente falar do hoje e não remeter um pouco antes, né? Que hoje nós somos consequências das nossas escolhas e antigamente, hoje eu falo assim que às vezes a gente faz as escolhas sem muita consciência. Eu acho que uma das grandes diferenças hoje da Samira é de planejar mais um pouco e fazer as coisas mais intencionalmente. Como diz meu marido, quanto mais a gente se prepara, as surpresas da vida a gente supera, se tiver que superar, ou agradece da melhor forma. Fala assim, eu sou filha de funcionários públicos, aí vai dizer, por que tá falando isso? Daqui a pouco tudo vai fazer sentido. Sim. Mas assim, sou filha de funcionários públicos, fiz faculdade de medicina, nunca sonhei, sou a primeira médica assim, da nossa família, nunca sonhei em ser médica, na verdade sempre tive o sonho de ser professora. Sempre tive essa facilidade de me comunicar, né? Às vezes tem até gente que diz assim, posso levantar, posso falar minha vez? Né? Hoje em dia eu tenho tentado perceber um pouco mais o momento do outro falar. E sempre considerei também, assim, as pessoas falam que às vezes é difícil a gente ter sem um elogio pra gente, mas também, assim, uma boa escuta. Então, eu falei assim, quando chegou na época fiz colégio militar do Exército, quando chegou na época para decidir o que eu ia fazer de vestibular, eu sabia duas coisas, que o meu sonho era ser professora e que eu queria trabalhar com gente. E hoje, olhando lá para trás, aquela menina de 15 para 16 anos, porque eu entrei na faculdade com 16, logo depois fiz 17. Hoje eu afirmo que quando eu falei eu quero trabalhar com gente, era o cuidar. Influenciar de alguma forma, né? Assim, cuidar, acolher as pessoas. E aí fui para a medicina. Fui muito feliz ao longo dos anos todos da medicina. Eu falo que não foi tão, de repente, correto, sabe, Alessandra, que eu falo que a faculdade toda eu tive um amor, que foi a ginecologia obstetrícia. Mas eu segui a paixão, que foi a pediatria. 2 meses antes de eu me... Era o resultado, amiga, da gineco. Menino, não foi? Era o resultado. Tanto que eu lembro... Primeiro veio a gineco, depois veio a pet. Eu me lembro no meu primeiro plantão na residência, um R1 lá para tirar o menino, o bebê, tal, tudo aquela dificuldade. E eu com aquele pano ali esperando o bebezinho, eu disse, meu coração palpitando, eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou receber? Que eu disse assim, minha vontade foi dizer, deixa eu tirar o menino, que era o que eu tinha mais, né? Assim, a prática na faculdade. E fiz a pediatria, fiz fora no estado de São Paulo, pediatria e neonatologia. E voltei mesmo para casar com o Michel, que é meu marido. Estamos juntos há 20 anos. Que a gente não queria namorar, comecei a namorar no penúltimo ano da faculdade, mas aí tudo deu certo, namoramos 3 anos à distância, eu não digo que é fácil, mas também não é impossível. E aí na época eu disse assim, eu vou fazer mestrado ou eu vou voltar para Manaus para casar? E eu disse, não, nesse momento eu prefiro ser uma casada sem mestrado do que... E aí voltei, eu disse, no segundo momento eu faço. E aí você vai vendo, depois hoje que eu falo assim, realmente a nossa vida é uma coxa de retalhos. Quando eu falo retalho não é coisa ruim não, que vai se moldando, que o lado de cima já sabe cada retalhozinho e a gente acha que a gente vai coordenando tudo, né? E depois tudo vai fazendo sentido nessa colcha que vai se formando, que eu falo assim, é como se fosse um quebra-cabeça, uma colcha que se forma.
né? E aí, quando eu voltei da residência, naquela época, que hoje está bem diferente o mercado de trabalho em Manaus para o médico recém-formado, era convite para trabalhar, graças a Deus, em muitos lugares. Eu já tinha passado no concurso, Estado, Prefeitura, e trabalhei sempre muito, né? 6, 7 lugares ao mesmo tempo, sempre trabalhei bastante. Sala de parto, consultório particular, consultório convênio, plantão e Chega, UTI. me deu uma angústia quando ela falou 6 a 7 lugares. Era. Normal, Se a como já gente fica cansado. vai enumerar, que é isso. Me deu 2 descompassos no coração. Ó, quando eu voltei da residência, era Estado, Prefeitura, e Estado em Rio Preto da Évora. Estado, Prefeitura, consultório convênio, consultório particular e 2 UTIs neonatais, 6. Né? E aquela coisa vai para lá, pra cá. Aí depois vem os filhos, aí a gente já começa a ressignificar, olhar assim, bem, tem que ter tempo para uma terceirinha pessoa, não somos só nós. E aí eu estava contando para as meninas ainda há pouco, quando eu, com as crianças, eu levava para a escola, não tinha tempo para ficar ali olhando, aí até existe uma fala minha que eu disse, eu queria ser a mãe da roupa de educação física, porque eu não tinha aquela leve paz dali de entregar meus filhos na escola, era assim, tchau menino, ia porque tinha que bater ponto, né, no estado ou na prefeitura, então sempre essa vida corrida. E aí quando foi em 2017, hoje eu falo, eu entrei no burnout, realmente assim, eu falava para mim, no meu coração, que eu dizia assim, o dia que eu estiver indo trabalhar, meio com raiva mesmo, alguma coisa está errada. E aí em 2017 começou esse sentimento, quando foi em agosto, aí entrava em choros muito fácil, quando voltava do plantão, aquela sobrecarga, o consultório estava indo muito bem, graças a Deus, pacientes e tal, tudo. Eu falo, meus pacientes não me davam muito trabalho, mas naquela época eu estava com uma boa quantidade de pacientes, então não tem como, não tem ainda mais como pediatra e neonatologista, porque 80% dos meus pacientes eram de 0 a 2 anos. Então, é aquele auge, né? É aquele auge ali, realmente, porque, vamos ser sinceros, que mãe leva a mesma criança ali muito, não, até os 2 anos, em média né? tem 3 gripes num ano. Então, tu imagina, de 0 a 2 anos já era 6 gripes. Aí a introdução alimentar, tantas outras coisas. Nossa! Tudo aquilo, né? E aí, quando foi em agosto, realmente, meu marido falou assim, ele disse, não, então, pede aposentadoria, pede exoneração do Estado de Prefeitura. Aí eu disse, não, eu percebo que eu preciso tirar a carga emocional. Aí foi quando, infelizmente, mas sabiamente, porque eu disse assim, nós tivemos 2 filhos, Deus nos abençoou com 2 filhos, para eu estar terceirizando, as crianças já estavam falando igual a babá. Isso foi o meu, sabe assim, eu digo, não, eu trabalho tudo isso, tenho o privilégio de cuidar do filho das outras pessoas, mas os nossos filhos estão sendo terceirizados. E aí eu parei o consultório particular naquela época, foi um chororô danado, paciente de lá, paciente de cá, mas aí eu parei o consultório, aí tive essa oportunidade, parei o consultório, mas comecei a atender domiciliar. Os bebês que eu fazia sala de parto, muita gente naquela época, tu acredita que ainda disse que eu estava me humilhando fazendo atendimento domiciliar? Depois da pandemia, um monte de gente agora, né? Fazendo atendimento agora todo domiciliar. mundo quer domiciliar. E aí eu fiquei 1 ano fazendo atendimento domiciliar. E aí, quando foi em abril de 2019, veio o tão inesperado o diagnóstico da leucemia, né? Tu sentiste alguma coisa para eu sempre, ter, assim? Acho que quem me conhece de muito tempo, esses dias até eu falei na rede social, a gente fiz faculdade a federal, né, aqui em Manaus, no Boulevard, perto tinha uma academia. Então, na hora do almoço, como eu era fofinha quando era criança, assim, até os 11 anos, então eu tomei pra mim mesmo essa coisa de me cuidar. Menina, onde que tem academia ali? Ai, porque não naquela mais. Época. Naquela Lafoesa, tinha uma Lafoesa dentro do Nacional. Isso mesmo. Gente! Pra você ver como não lembro, não é da minha época. Eu frequentei lá. Não é da minha época. Eu frequentava lá. A gente fazia lá, perto. Era até do professor da mesmo. medicina. Não, e eu comecei na Lafoesa aqui na Pará. Na Pará, e depois a gente era veio pra mais cá, antigo. verdade. Não, orgulho de vocês. Desde, eu digo, essa da Lafoesa nos entrega, né? Essa Assim, entrega a das nossa antigas idade. mesmo. Então, eu já na época da faculdade, malhava, o pessoal já conhecia assim, é toda saudável, daquela forma do que a gente conhecia daquela época.
E aí, então, eu sempre continuei me cuidando a vida inteira, assim, procurei, né, essa coisa de sempre estar em movimento. Na época da residência, ficou um pouco mais relaxado, mas porque eu sempre tive tendência para engordar. E aí, quando foi em 2016, a gente começou a fazer acompanhamento com medicina integrativa, eu, meu esposo, tal. Então, estava tudo ali de 6 em 6 meses, mais ou menos, sempre fazendo exame, tudo isso. Quando foi em março de 2019, eu comecei a ter taquicardia. Aquela palpitação, né, no coração, aquilo eu estava assim no plantão, ou estava em casa, subia, coisa. Aí o coração acelerava, que assim, aí eu, não fazendo propaganda de smartwatch, mas estava com o smartwatch, colocava, e aí dava 150, 170 de frequência cardíaca, né, assim, muito alto para quem está ali em repouso. E aí eu disse, não, isso não está normal. Aí fui buscar ajuda, né? Fui procurar 2016. assistência. Cardiologista primeiro vai, né? Fui em 2019 já esse. 2019. No começo do ano, né? Em março. Tá. Aí eu procurei colegas, aí os exames ali, realmente da parte cardiológica estava tudo normal e deu uma leve anemia, mais leve ainda, né? Para quem não é médico, assim, a gente espera um número acima de 35. O meu deu 32, eu tinha acabado de ter uma infecção. E uma gripe muito forte, então pode ser da gripe e tal, não sei o que baixou um pouco, essas coisas. Mas foi persistindo. E aí que vem, né, que eu falo assim, que eu faço até um apelo para os colegas médicos. Eu lembro do nosso professor de faculdade, doutor Galvão, psiquiatra, né? Psiquiatra. Que ele falava assim, nunca diga para um paciente que ele não tem nada. De repente, você diga assim, você não tem nada grave, nada urgente. E direcione o paciente, porque às vezes você não sabe, dependendo do que você falar, ele vai, ainda mais se você não conhece o paciente, não tem intimidade, de repente ele vai dizer assim, eu fui na doutora Samira, ela falou que não tinha nada. E aí o que ele quer ouvir. E aí pronto, ele relaxar, vai né? tá com aquela dor ou aquele incômodo e vai Não dizer vai assim, mais buscar. É normal, não vai buscar. Quando isso também pode ser alguma coisa da mente, né? É. Então, Sempre, então tem algo. Né? Tem algo. Tem algo. Se não Alguma é coisa físico, é tem. mental, né? Algo tem. E quando fala assim, para vocês é fácil falar, eu digo, gente, hoje em dia tem médico bom, que é particular, e que é difícil de conseguir uma consulta. Então, eu sempre, assim, levanto a bandeira muito do fazer seus preventivos, né, seus exames de rotina, porque e na pediatria a gente tem uma frase que fala assim, toda criança tem que ter o pediatra para chamar de seu. Toda pessoa tem que ter um médico para chamar de seu. Antigamente tinha aquele médico da família, né? Que atendia todo mundo. E tem que ter, nem que seja seu ginecologista, seu endócrino, seu cardiologista, que o familiar vá remeter, dizer, o geriatra, né? Que diga, ei, eu não estou bem, que te conheça. Porque do nada, assim, seja SUS, seja convênio, o que for. E aí eu não fiquei satisfeita com aquilo. E aí eu procurei um subespecialista da cardiologia. Aí eu falo assim, triste, porque o colega nem levantou da cadeira, só olhou meus exames, eu acho que ele deve estar assim, piti, dessa. E tá tudo normal. Aí me dá mais tristeza ainda, né? Porque não é que eu seja especial, mas ainda mais sendo colega médico, nem ao escutar. Entendeu? Aí eu fico pensando, se eu que sou médica fui atendida assim, imagina os outros. O leigo, né? Entendeu? Então eu faço questão de falar tudo isso, porque assim, ainda mais hoje como eu mentoro médicos recém-formados, eu digo, gente, medicina não é brincadeira. E hoje as pessoas não têm tempo. Aí, mais uma vez, isso pode ser que você seja aquele médico que não vai dar o diagnóstico, mas que vai nortear a pessoa. A sensação que eu tenho, Samira, quando eu vou assim, em consultórios médicos, é que parece que o médico não gosta de te tocar mais. Não. O médico não é capaz Certíssimo. de apertar a tua mão para dizer seja muito bem-vinda, Nem para te fazer olhar. aquele acolhimento. Tu sabe que as beijo todo pessoas mundo. estranham. Eu beijo meus pacientes Eu quando também, entram. abraço, Eu levanto e abraço as Que o meu chefe fica me pessoas. olhando assim, meu Deus, mas eu acho tão gostoso. Mas, gente, hoje... Esse negócio da gente levantar é um hábito meu. Eu gosto de abraçar. Eu sou também. chameguenta, eu digo, eu sou uma médica carente. Eu quero abraçar as pessoas. Então, esse negócio da gente chegar e abraçar, a pessoa se espanta. Um dia desse, a menina falou pra mim, nunca nenhum médico me abraçou. Olha, cheguei, eu fiquei Deus. assim, eu falei, mas eu tô lhe abraçando. Não é? Hoje eu me espanto quando eu vou em certos médicos, não tem nem mais maca o paciente deitar para examinar. É tudo só com exame O meu só tem complementar. divã.
Mas eu falo assim, é a sua área. Não, dizendo, sim, eu não tô é? brincando. Outras áreas, você espera, não é mais óbvio. Eu digo, querido professor Luizinho, meu professor de semiologia, maravilhoso. né, que Luizinho. grandemente ensinou isso pra gente. Eu falo, não, qualquer um. Eu lembro, uma vez... Mas sabe o que é pra mim pior agora? Ah. É que tudo é só exame. Só exame. É. Ninguém olha mais pra pessoa, ninguém examina. E é um monte de exame. Meu Deus, é exame que não acaba mais. E aí, né? E só olha você- pro papel, cara. E aí a gente fala assim, Exatamente. isso eu fico assim indignada. Eu lembro, eu estava uma vez num congresso no Rio, há uns 10 anos. Aí era um médico, um menino recém-formado, querendo me ensinar. Olha, ele diz assim, doutora, mas eu disse assim, eu digo, ai, porque eu canso, porque e atende a família, e examina, e anota na carteirinha, e não sei o que, faz tudo e dá a receita. Eu disse assim, doutora, a senhora não tem as receitas prontas? A senhora não tem pedido de exame? Não, porque lá quando eu atendo, que a mãe entra e fala, traz a criança e diz assim, doutor, eu vim pedir exame. Eu não deixo nem ela sentar. Eu já dou logo o pedido do exame. Meu Deus. Misericórdia. Não, eu disse recém-formado. Aí eu disse assim, Se a mãe quer o exame, eu dou o exame, pronto, É. acabou. aí eu falei, eu disse, não, eu não perco uma oportunidade de... Aí eu fiz essa analogia assim, de palpar uma barriga de uma criança que passa na minha frente. Eu fiz isso porque para eu palpar a barriga de uma criança, vai ter que ter deitado, eu vou estar examinando tudo isso. Porque eu digo, porque muitas vezes na pediatria, quando a mãe volta com o resultado do exame, ela não traz a criança mais, né? Porque às vezes faltou escola, tá tudo, se tá tudo bem ali, diz, não, olha, doutora, precisa trazer ele no retorno? Às vezes não, se a criança tá Sim. bem e tal, tudo. Aí eu disse assim, meu Deus, onde que vamos chegar, né? Isso há 10 anos. Então hoje, eu passei por isso. Realmente, nessa minha busca, foi porque eu insisti, porque era só assim, Samira, tá tudo bem. Eu sei, eu me conheço. E naquela época eu tinha voltado a dar plantão noturno. Eu falei, será que é o cansaço? Eu digo, não, mas não tem isso. E continuei, procurei minha colega, a doutora Regiane, minha colega de faculdade, a hematologista. Eu tenho até os áudios ainda. Amiga, eu não sei o que está acontecendo comigo, está acontecendo isso assim, assim, assim. Aí fomos fazendo os exames de sangue, mas nada conclusivo. Mas aqui em Manaus ainda tem muitos exames de sangue que vão para fora, né? Sim. Então demoram 7, Pardinho, 10 dias vão muito. para sair o resultado. E aí, a cada um que pedia, eram as vitaminas. Aí depois ela foi, né? Aprofundando mais ainda. E nada conclusivo, mas aí realmente o hemograma foi despencando, tudo assim, né? Cheguei a imunidade muito baixa, tudo. Aí foi quando ela disse, a gente vai ter que ir na fonte, que é a medula, né? Colher o sangue daqui para entender o que estava acontecendo com aquela fonte. Com a produção. Quanto tempo foi para cair essa tua... Olha, foi... Março foi quando tu começou? Meu primeiro exame foi 30 de março. E aí eu Meu diagnóstico. internei dia 1º de maio. Então, abril, muito rápido, né? Abril foi o mês todinho, foi 30 dias, né? Foi esperando ali e tal, tudo. E de sintoma, além da palpitação, eu fui ficando mais pálida. Sim. E cansada, assim, eu dava o plantão ou fazia consultório, né, atendia alguma coisa, aí eu precisava dar sesta, precisava dar um cochilinho depois do almoço. E aí depois, assim, eu ia porque eu tinha que cumprir meu dever, mas eu ia, assim, Cansada. nas tabelas, arrastada. Aí até que, caiu a ficha mesmo para mim, num dia que eu estava de plantão na UTI neonatal da Adventista, e aí, naquela noite, a gente tava, um plantonista da UTI pediátrica, eu sei que pediram para eu olhar uma criança com pneumonia na enfermaria. Aí eu estava com uma colega, como Deus cuida, né? Todos os detalhes. Eu estava de plantão com uma colega hematopediatra, Uau. de plantão comigo. Aí, quando chamaram na enfermaria para olhar essa criança, dar um parecer com a criança com pneumonia, aí eu virei para ela assim, disse, amiga, deixa eu te falar, pode ir lá ver, Mona, porque olha como tá meu hemograma. Eu já estava assim, tipo, a defesa, né? O leucócito é acima de 4,5, 4.505, eu estava tipo com 2.200. Meu Deus! E dando plantão na UTI. Olha que eu não sou assim responsável, mas sabe quando me perguntou, Samira, tu tinha noção? Não, parecia assim que eu estava num estado meio anestesiado. Meu Deus, com 2 dias não saía nem de casa. Aí ela disse, Samira, como? O que tu tá fazendo aqui na UTI, menina? E não sei o quê. Eu digo, pois é, eu tô quase um mês pesquisando e nada conclusivo. Então ela disse, claro. Aí fui lá olhar, tal, tudo.
Ela disse, tu faz o exame, eu vou te pedir os exames, tal, tudo. Eu fiz, aí nada conclusivo. Aí foi quando ela disse, depois, né? Ela disse assim, vamos dar atestado, sai, né? Aí eu realmente dei atestado em tudo, parei minhas atividades. E aí foi quando eu fui para São Paulo. Aí eu colhi o hemograma, o médico lá falou, né? Fui pro oncologista. Aí o médico falou, disse, Samira, não está nada realmente conclusivo. Eu não posso afirmar que seja câncer, mas também não posso negar. Aí eu colhi eu já fui para consulta e para minha pós-graduação que eu estava fazendo na época em nutrição. Eu fui, já tinha passagem marcada para voltar. Ele disse, vá e vá me mandando os resultados e aí a gente vê, mas deixa o seu retorno para daqui 15 dias. Aí eu colhi o mielograma às 5 da tarde, na segunda. Meu voo era 10 da noite para Manaus. Aí cheguei na madrugada. Aí quando foi no outro dia, 5 da tarde, na terça, aí eu estava sentada em casa com o marido. Aí eu disse assim, eu vou ver se o hemograma saiu. Eu disse, vai que é problema de laboratório em Manaus, né? Alguma coisa assim. Aí quando eu abri, eu disse, aí já estava lá mielograma. E eu, pro meu marido, eu disse, amor, acho que já saiu alguma coisa do mielograma. Apesar de ser médica, é outra área, né? Parecia um monte de, quase aquela coisa do Matrix, sabe assim? E parece que quando é pra gente, parece que pra gente, distorce assim, os números, tudo. Fica meio aí nebuloso. Eu olhei aquilo assim, eu disse, meu Deus, não tô entendendo nada. Aí, aí na hora eu pensei muito rápido, eu disse, eu vou fazer igual o paciente leigo, vou ler logo o resultado, né? Aí tava lá, resultado, exame compatível com leucemia aguda. Uau. Aí eu, e o assim, impacto? Não, agora para tudo. Agora me respira. Fala. Agora respira. Aquele frio na barriga, chorou. Agora me fala. Mas parece assim, vou morrer. Como foi você abrir o papel e você ler? Se deparar com esse diagnóstico. Assim, foi algo assim, surreal, inacreditável. Porque hoje em dia a gente vê muita inversão de valores. A gente vê muita situação que quando me dá uma raiva, quando chega a mãe e o menino, aí o menino na maior patada, dando patada na mãe, aí a mãe, né? Não sei o quê. A menina me dá uma raiva aquilo. Porque existe muito isso dessa... A criança senta na cadeira e a mãe fica em pé, imagina isso. Né? Quase isso, quase isso, né? Falando do poste, não, e tipo assim, o menino colocando moral e a mãe se anulando para não contrariar. Que não contrariar, me dá vontade de levantar e de colocar logo ordem no negócio. Mas é muito isso que você tá falando, porque é muito consequência, né? Muitas vezes, dessa ausência em casa. Porque eu passei por isso. Tipo, eu sempre... A minha irmã brinca assim, Saddam Hussein, vem cá, porque de certa forma ali um pouco rígida com as crianças. Mas claro que às vezes, tiveram várias vezes que eu cedi um pouco pela minha ausência. Então é muito isso que eu vejo que acontece com os pais hoje, né? Que acabam cedendo muito pela sua ausência. Só que ele literalmente vai criando monstros, né? Assim, acaba criando monstros ali. Então, aí eu peguei nessa hora, aí as crianças... O Heitor tinha 6, a Ayla tinha 3 aninhos, 3 para 4. Aí eu coloquei os dois sentados, chamei os dois, coloquei os dois, aí eles, mamãe, o que está acontecendo e tal? Aí eu peguei, hoje eu falo com essa leveza, mas assim, sim, né? Antigamente tinha como eu falar isso e não chorar até. Aí eu sentei os dois e falei assim, meus filhos, a mamãe está muito doente, muito doente. A mamãe vai precisar voltar para São Paulo com seu pai, mas a mamãe vai voltar. E você vai ficar com o vovô, a vovó e a tia Maria. A tia Maria é meu braço direito, a Dona Maria. Porque quem me conhece a Dona Maria. E assim foi. E aí, até ano passado, meu filho pegou e falou assim, mãe, o que você teve foi muito grave, né? Na época, eu achava que fosse uma gripe forte. Ele não tinha noção, Ele não tinha noção. Porque daí, hoje, com a rede social, acompanhando, esse ano ele fez uma carta na escola e justamente pediram para os filhos escreverem sobre uma superação da sua mãe. Olha. Aí me ligaram da escola, porque ele fez... Todos fizeram, a professora pediu para eles lerem. E aí, quando foi na vez do Heitor, ele leu e aí ele caiu num choro profundo que ele não conseguiu parar de chorar. Então, assim... Agora que ele está com 11 aninhos, então ele teve noção, né? Aí ele teve mais noção. Aí quando eu cheguei na escola, aí me ligaram para ir buscá-lo, eu fui buscá-lo. Aí ele me viu, veio sorrindo assim, mas como me abraçou, e me abraçou forte assim, se emocionou.
E aí, pronto, aí eu fui para São Paulo, né? Me internei pela emergência, que era feriado. E aí, dia 2, eu comecei o tratamento, a quimioterapia. Aí foram 9 meses. Aí, por isso que eu falo, foi um renascimento. Renascimento. Foi um Literalmente. Uma gestação, Foi uma né? gestação. Mas, assim, Renasceu, né? Mas, Samira, a gente precisa, assim, concluir essa primeira parte, porque a gente tem essa surpresa para Gente, vocês, Deus que nós sabe, vamos Deus ter. sabe de todas as coisas, porque a gente não conseguiu mais uma convidada hoje, mas a gente vai fazer aí o segundo episódio aqui, todo mundo visivelmente emocionado, com lágrimas nos olhos. A gente quer pedir para você curtir muito, compartilhar esse episódio e acompanhar a gente, porque semana que vem tem a segunda parte desse episódio incrível e a continuação dessa história com a doutora Samira. Mas antes de nós passarmos para o próximo episódio, ela vai deixar até aqui uma mensagem Isso. sobre tudo isso que você contou. A gente quer que você deixe uma mensagem final para a gente poder passar para o próximo episódio. O que você diria para as pessoas que estão aí nessa vida louca, nessa correria do dia a dia? Eu acho que 2 coisas. Eu acho que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Que esse Jesus venceu. Então, é muito sobre isso, assim, que às vezes vem esses percalços da vida, naquele momento parece que tá tudo embaixo, é tudo treva, não há saída. Mas, assim, depois é ter a paciência, a resiliência, depois você olha para trás, tudo, não há nada sobre, né, os céus que não esteja já, para quem acredita, né, sob o comando do autismo, ele só permite, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Verdade. E aí eu acho que eu fiz bem feito, porque eu tô aqui, né, o que eu tinha que o corpo aguentar, a mente aguentar, com minha rede de apoio, com Deus, com os anjos que ele colocou do meu lado, eu tive aqui. Mas eu acho assim, também outra coisa, a vida é sua. Com a permissão de Deus, a vida é sua. Então, tome rédea da sua vida. É a autoconhecimento e a autorresponsabilidade, que eu acho que hoje o ser humano é muito assim, minha vida não está dando certo por causa do outro, isso não está acontecendo por causa do outro, isso não acontece. Não, filho, a vida é tua. Então, se conheça, busque, porque eu falo, ninguém vai chegar, quando eu parei o consultório, as pessoas falam assim, doutora, a maior parte diz assim, Samira, eu não sei como que tu dava conta. Tu trabalhava muito. Mas fora assim, ali de repente o ciclo pequenininho, minha família, ninguém chegou comigo e disse assim, não vai ser legal. Uma hora vai afundar, vai dar errado. Entendeu? Eu tive que ter essa consciência. Então eu falo assim, se conheça, pare pelo menos para isso. Se conheça e tenha autorresponsabilidade, que deve ficar mais fácil de trilhar com a permissão do Altíssimo a vida que você deseja. Amém. Amém. Então, nós concluímos aqui esse episódio com 2 palavras-chave para você tomar para a sua vida. Autoconhecimento e autorresponsabilidade. E aí, fique aí, guardando um pouquinho essa ansiedade, porque na semana que vem nós voltamos com a segunda parte da superação da doutora Samira Ribeiro. Gente, até a próxima. Ai.